Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina Informática e Sociedade do curso Licenciatura em Computação. Meu nome é Eduardo Diniz e será um prazer contribuir com vocês neste tópico, né? Minha formação atualmente eu sou especialista em Administração de Sistemas de Informação e mestre em Biotecnologia. Então eu acredito muito na característica multidisciplinar da computação, né? da informática, da tecnologia, inserida nos mais diversos contextos hoje da sociedade. E acredito piamente que esse tema precisa ser discutido, precisa ser estudado, né? Os impactos da informática no dia a dia, na vida das pessoas, no cotidiano do trabalho. Esse tema precisa ser discutido, precisa ser debatido e essa vai ser a proposta da nossa disciplina, do nosso curso, tá ok? Nesse nosso primeiro encontro, eu vou passar para vocês o nosso plano de ensino, ou seja, como nós vamos trabalhar a nossa disciplina, quais serão os módulos que a gente vai trabalhar, que a gente vai discutir. E logo em seguida a gente já vai começar o conteúdo da nossa primeira semana, tá? E aí, dando continuidade, nós partiremos para a semana 2, 3 e 4. Então, o nosso curso, ele será dividido aí em quatro etapas. Será um prazer trabalhar com vocês, espero muito contribuir com a formação de cada uma de vocês. Vamos lá? Vamos ao plano de ensino? Muito bem, pessoal. Esse, então, é o nosso plano de ensino, né? Vou ler para vocês a ementa. A ementa fala de aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da informática. Logo em seguida, as transformações estruturais e suas implicações políticas, culturais e econômicas no plano da sociedade e do indivíduo. Logo em seguida, a gente vai falar de ética na informática, na profissão da informática. Informática e desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, padrões tecnológicos e meio ambiente, acidentes, lições e soluções. Então essa é a ementa oficial da nossa disciplina. Nós pegamos essa ementa e partimos em 4 módulos. Com qual objetivo? Está aí o objetivo da nossa disciplina. Capacitar o aluno na compreensão dos impactos das tecnologias sobre a vida das pessoas e seus impactos sociais, éticos, econômicos associados ao uso da informática, bem como aspectos profissionais e legais envolvidos na busca da ocupação profissional, desenvolvendo assim consciência crítica e ampliando as possibilidades de atuação na sociedade. Então esse vai ser o nosso objetivo, é desenvolver no aluno essa capacidade de consciência crítica, de entender o contexto onde a profissão da informática se situa e como colaborar para a construção de uma sociedade melhor. O nosso cronograma de estudos, pessoal. Então, nessa primeira semana, né, que é esse encontro que a gente está trabalhando, nós falaremos sobre as evoluções tecnológicas e a era da informação, né? Essa nossa primeira semana vai de 19 de fevereiro a 25 de fevereiro. Na segunda semana, a gente vai falar da informática e seus impactos políticos, econômicos e sociais. Na terceira semana, a gente já vai falar, já vai ter um foco maior em sustentabilidade e meio ambiente na área de informática, né? A gente vai falar aí também sobre alguns aspectos relacionados a TI verde, a energias renováveis e uma série de outras coisas. Por último, na semana 4, nós vamos abordar legislação, ética e segurança nas profissões informáticas, que é também um aspecto muito importante nos dias de hoje e muitas vezes esquecido, né? Deixado aí em segundo plano. Ok, pessoal, então oficialmente agora nós entramos no conteúdo da semana 1, né, da nossa disciplina, cujo tema é evoluções tecnológicas e a era da informação. O primeiro ponto que nós vamos falar, e aí traçando uma retrospectiva bem rápida, nós falaremos aí da Revolução Industrial, a era da informação, né? Vamos primeiro nos situar, né? E eu trouxe essa citação aqui, que diz o seguinte: para muitos estudiosos, o impacto causado pela tecnologia da informática, da computação na sociedade foi igual ou maior do que a Revolução Industrial ou a descoberta da imprensa na China e depois na Europa. Então, só para a gente ter noção do tamanho do impacto que o surgimento, a popularização das tecnologias aí da informática causou na sociedade, tá? E sem falar que toda essa revolução, todo esse acontecimento aí,
ocorreu de uma maneira muito rápida, né, em torno de 50 a 60 anos. Então, de 1960 para cá, foram alterações muito intensas e muito rápidas que as tecnologias e a informática proporcionou aí à sociedade moderna. Nesse infográfico, gente, nós vamos falar aqui rapidamente, nós vamos traçar uma linha do tempo de 1947 até os dias de hoje, tá? Ok, pessoal, então, começando aí por 1947, ali na época da Guerra Fria, 10 anos depois, surgia a ARPA, né? O que foi a ARPA? A ARPA é a agência responsável pela tecnologia dos Estados Unidos na Guerra Fria. Nós sabemos aí que, de certa forma, as guerras contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Já que é uma situação extrema, exigia aí um trabalho muito maior de cientistas e tudo mais para desenvolvimento de novas tecnologias para já colocar aquela nação em vantagem competitiva em relação às demais, né? Em 1961, surgiu o primeiro conceito de transmissão de dados por pacotes, ou seja, começava a nascer ali um conceito bastante rudimentar de troca de informações através de meios físicos, né? E essa transmissão ela ocorria através da quebra da mensagem em vários blocos e a transmissão através de cabos, né? Em 62, a gente já teve ali a primeira rede intergaláctica de computadores, que era uma questão relacionada ali a satélites, né? Em 1969, a primeira mensagem foi transmitida de um ponto a outro, né? Em 1970, começava a surgir ali o termo internet, pela primeira vez. Evidentemente, não tinha nenhuma relação com essa internet que a gente tem hoje, porque não se tinha dimensão do tamanho que essa tecnologia, da proporção que essa tecnologia iria tomar, não é? Em 1977, olha que interessante, o primeiro e-mail de spam foi enviado, né? Então aqui a gente já tinha o conceito de e-mail, correio eletrônico, começava a surgir ali. Em 1984, nós tivemos um marco histórico, que foi o quê? A instalação do 1000º servidor. Lembrando que um servidor é um computador especial que tem a capacidade de armazenar e distribuir informações em larga escala, né? Lembrando que o tema da nossa disciplina é justamente esse, a questão das transformações que as tecnologias foram causando na sociedade. Então, só de verificar esses pontos aqui, nós já podemos identificar aí uma corrida cada vez mais rápida para o aprimoramento dessas tecnologias, aprimoramento e utilização dessas tecnologias aí. Em 85 já começavam a surgir as tecnologias de bate-papo online, né? Aí a AOL, a América Online, foi a pioneira dos chats e perfis online aí, né? Em 1988 começavam a surgir os primeiros embriões de redes de computadores no Brasil, que ligavam universidades a outros institutos de pesquisa nos Estados Unidos. Em 89 foi a primeira citação do termo World Wide Web, www, e aí, a partir daqui, nós temos um marco histórico, né? Que começava aqui, de fato, a popularização das redes de computadores e a popularização dos dispositivos computacionais, dos computadores pessoais, né? Aqui surgiu o primeiro navegador de internet. Também em 92 foi feito o primeiro upload de fotos. Eu gostaria que vocês memorizassem essa informação aqui, tá? O primeiro upload de fotos foi feito em 92. Daqui a pouco nós vamos ver que hoje, em questão de 60 segundos, são trocadas milhões de mensagens e fotos e multimídias na internet. Então, olha só, de 1992 até 2018, são cerca de 25 anos, né? Então, olha como que essa tecnologia evoluiu de uma maneira rápida e significativa, né? Em 94, nós tivemos os primeiros serviços de internet prestados pela Embratel aí, e a coisa, a partir daqui, só tende a crescer, não é? Se a gente observar aí, já em 2001,
nós começamos a ter os primeiros projetos de internet móvel, não é? Em 2002, começavam a surgir os primeiros sites de conceito de rede social, que é um outro ponto muito importante que a gente vai abordar aí. Em 2003, nós já tínhamos aqui no mundo cerca de 600 milhões de pessoas conectadas à rede. Olha para vocês verem a diferença de algumas décadas atrás, onde apenas alguns institutos de pesquisa estavam conectados, né? Em 2003 surgiu o Skype, em 2004 Orkut e Facebook, e em 2007 nós alcançamos a marca de 1 bilhão e 234 milhões de usuários de internet. Olha só que número incrível. Em 2009 surgiu aí o WhatsApp, e também nessa mesma época começavam a se popularizar os dispositivos móveis, os celulares, os smartphones, cada vez mais potentes e menores e com preços cada vez mais acessíveis, né? E a partir daqui a história a gente já conhece um pouco, né? Em 2010 surgiu o Instagram e outras redes sociais famosas. Em 2014 o Brasil foi uma data significativa onde foi aprovado o Marco Civil da Internet, que é uma lei que visa orientar os direitos e deveres dos usuários de serviços online. E vamos adiante. O que vem a seguir, né? Nós vamos ter conceitos de internet das coisas, a computação cada vez mais móvel, a internet em todo lugar, a comunicação ela vai passar a se tornar tão rotineira que nós vamos sequer perceber que ela está ali presente. Então, vamos acompanhar quais serão as próximas mudanças que virão aí na nossa sociedade. Por isso é fundamental que a gente discuta os impactos que isso vai causar nas pessoas, na sociedade como um todo, nos dias de hoje e das próximas tecnologias que virão. Muito bem, feita essa retrospectiva, pessoal, nós vamos falar aqui do impacto da informação na sociedade atual, né? Costuma-se falar que informação é poder, a gente vai falar isso aí daqui a pouco. E isso sempre teve presente no DNA humano, né? Para demonstrar isso, nós vamos mostrar aqui alguns fatos. Observem bem essa foto, né? Essa foto, ela foi tirada na posse do Papa Bento XVI, no ano de 2005. Observe que as pessoas aqui, elas não estão carregando, quase que nenhuma delas estão carregando nenhum aparelho eletrônico. Logo em seguida, nós temos a mesma foto, tirada do mesmo local, da posse do Papa Francisco, isso em 2013, né? Apenas 8 anos depois. Então, olhe só a diferença, né? Eu poderia dizer que praticamente todas as pessoas aqui estão utilizando algum dispositivo móvel com câmera. Então, olha como isso é visivelmente impactante. Olha como a tecnologia, de fato, transforma a maneira de se comportar das pessoas, não é? Isso é indiscutível. Bom, antes da internet, talvez você não se lembre como que as coisas funcionavam, né? Essa é uma cena típica de uma família norte-americana na frente da televisão, reunida e assistindo ali um possível programa ou alguma atração que passava no momento. Qual o cenário hoje? Será que é diferente? Hoje nós temos isso aqui, né? E aí surge uma palavrinha mágica aqui, ó, chamada de convergência, né? Então, antigamente, se tinha apenas o que em casa? Uma televisão e era o centro das atenções. Hoje, em um único aparelho eletrônico, um tablet, um celular ou um notebook, enfim, esse mesmo aparelho ele pode ser utilizado para assistir filmes, para jogar, para estudar, para trabalhar, para uma série de outras coisas. Ou seja, todas as funções se convergeram em apenas um único equipamento. Isso é o que nós chamamos de convergência, tá? Então, é uma tendência e nós podemos afirmar com toda certeza aqui que o meio de se comportar, as atitudes das pessoas de se comunicarem, né? O dia a dia das pessoas, ele de fato foi transformado pela informática aí, tá? Aqui são alguns dados, pessoal, esses dados aqui são de 2015, né?
mas são só para a gente ilustrar hoje o que nós temos hoje no Brasil. Já somos mais de 100 milhões de internautas, tá? No Brasil aqui. 90% dos consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas antes de comprar pela internet, né? Ou seja, quase que de cada 10 pessoas, 9 buscam na internet opiniões antes de comprar. É um número extremamente expressivo. Nós temos aí mais de 52 milhões de usuários acessando a internet ou do trabalho ou em casa, e este número tem se tornado cada vez maior. 87% das pessoas hoje utilizam a rede de pesquisa Google para pesquisar produtos e serviços, isso no Brasil. E temos um cenário aí com números cada vez maiores aí nesses termos, tá? E só para lembrar que o Brasil hoje ele ocupa o 3º lugar mundial em quantidade de usuários ativos na internet. Ok, pessoal, essa pequena animação mostra o que acontece na internet em 60 segundos, tá? Isso nos dias de hoje. Então, olha só. Em 60 segundos acontecem 2 milhões de pesquisas no Google. Em 60 segundos, nós temos aí 216 mil fotos postadas no Instagram. Lembra daquele número que a gente falou? Que a primeira foto foi subida para a internet, utilizando aí as primeiras conexões, na década de 90. Né? Então, olha só, num salto de 20 anos, de uma foto, nós saltamos para 216 mil fotos em 1 minuto. É muita coisa. Isso só em uma aplicação, só no Instagram, no caso. Nós temos em 60 segundos 2 milhões de postagens no Facebook. Em 60 segundos, 240 milhões de e-mails são enviados. – 15 mil músicas são baixadas no iTunes, né? São feitas também 15 mil buscas na rede social LinkedIn. São baixados 104 mil aplicativos em apenas 1 minuto. E também 20 mil fotos são postadas no Tumblr. Isso tudo em 60 segundos, tá, pessoal, de internet. Em 60 segundos são registrados 278 mil tweets. São realizadas 350 postagens de blogs em geral. E a cada 60 segundos é postado no YouTube 48 horas de novos vídeos. Né? Realmente é muita coisa. Pois bem, pessoal, aqui nesse outro infográfico tem mais alguns dados aqui para quem queira acompanhar aí, né? 16 milhões de mensagens de texto. Temos também aí 70 mil horas de Netflix assistidas, né? Nós temos aqui 751 mil dólares são gastos em comércio eletrônico e vários outros dados. Realmente são informações interessantíssimas das coisas que acontecem em apenas 60 segundos na internet. Isso é para mostrar o volume, né? O volume do tráfego de informações que acontece na web nos dias atuais. Se a gente pegar esse mesmo gráfico de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, os números realmente são bem menores. Então essa tendência aí de produção de dados, ela é cada vez maior de fato, tá? Ok, pessoal, então nós falamos que agora vamos refletir um pouco sobre o comportamento humano acerca da informação, tá? Nós falávamos que informação é poder. Como assim? O que significa isso? Como assim informação é poder? Né? Então, se a gente observar aí, lá desde o início das civilizações humanas, a comunicação ela sempre foi fundamental. Tá? Como assim fundamental? Na época do homem das cavernas, o que nós tínhamos ali, para a própria sobrevivência das aldeias, dos grupos, as atividades de caça, de pesca, de coleta de materiais necessários para a sobrevivência, ela era o ponto-chave, né? Então, desde o início ali, quem tinha informação
se via já em vantagem competitiva, ou seja, qual o melhor horário para caça, qual a melhor maneira de abater um mamute, por exemplo, ou talvez qual a melhor forma de reter água potável para que possa alimentar ali os adultos e crianças. Então, desde o início, a humanidade, como civilização, ela teve essa necessidade de se comunicar, né? Se a gente parar para pensar aí, o sistema decimal, né, ele foi baseado nos dedos, né? Nós temos 10 dedos, então para facilitar a contagem, foi criado o sistema decimal, baseado na quantidade de dedos que nós temos nas mãos, tá? E a partir daí foram surgindo diversos dialetos, idiomas, formas de se comunicar com sinais e palavras que evoluíram para alfabetos e enfim, né? Então essa foi sempre uma necessidade que a civilização humana sempre teve desde as suas origens, né? E como nós falávamos, né, informação como vantagem competitiva desde o início, porque as tribos que tinham as informações mais privilegiadas, elas tinham mais chances de sobreviver. Né, elas tinham informações relacionadas a onde plantar, onde colher, onde caçar, enfim. E nos dias atuais, isso é realmente muito mais latente. Né? A informação hoje nós poderíamos dizer que é o bem mais valioso do século XXI. A empresa que detém informação, ela de fato ela está em vantagem competitiva, porque ela tem condição de gerir melhor os seus trabalhos, tem melhores condições de direcionar os trabalhos da empresa em si e, da mesma forma, ela está um passo à frente às suas concorrentes. Então, quem detém de maior informação hoje pode ser considerado como está numa posição de vantagem competitiva. Né? E a própria convivência em redes sociais, né? Quando a gente fala redes sociais, logo a gente já pensa no Facebook, Instagram, etc. E o termo redes sociais, na verdade, ele remonta desde os princípios da civilização humana, né? A humanidade sempre teve essa característica de viver em bandos, em grupos, em redes, onde os indivíduos tinham objetivos em comuns. Então essa convivência ela não é de hoje, ela é de longas datas aí, né? E a própria literatura hoje define isso, né? Nós pegamos aí esse boom de tecnologia que surgiu nas últimas décadas, como a gente já viu aí. Nós atrelamos isso à necessidade que o ser humano tem de informação. E também juntamos a esse mix a facilidade de acessar e armazenar e distribuir essas informações. Nós temos, então, o que nós chamamos de sociedade da informação, ou era da informação. Né? Observe que esse termo foi utilizado pelas primeiras vezes em 88, né, pelo Youssef. E ele definiu lá que a sociedade da informação é uma sociedade centrada na produção de valores informacionais. Né? Valores informacionais, ou seja, a informação pelas primeiras vezes foi vista como algo de fato de valor de mercado. Né? E a partir daí o que se tem aí utilizando aí o poder da computação, da informática, é o processamento de dados brutos em informações e geração de conhecimentos em larga escala. Tá? Só para a gente ter, viu aí a produção de informação que é feita hoje, né? Só pegando como exemplo aí um YouTube, né? Em 60 segundos é postado 48 horas de vídeo no YouTube. Pensa para vocês verem. Colocar 48 horas, 2 dias de acontecimentos em 60 segundos. Só daí já dá para a gente ter uma noção do tanto de informação que hoje é produzida nisso que a gente chama de sociedade da informação. Tá? E uma frase muito falada hoje é que, na era da informação, ignorância é uma escolha. É por isso que hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos aproveitando o que a tecnologia tem para que nós possamos nos capacitar, nos tornarmos pessoas melhores. Então, de fato, hoje o acesso à informação é muito simples. Né? Antigamente, para você ter, por exemplo, quero saber como fazer como fabricar um soro caseiro.
né? Em outros tempos você tinha que perguntar a uma pessoa mais antiga ou recorrer até uma biblioteca, folhear um livro, né, etc. Era um processo um pouco mais trabalhoso, né? E hoje não, hoje você está nas suas mãos, né? Você pega o celular, muitas vezes não precisa nem escrever, basta falar, né? Como fazer soro fisiológico, soro caseiro, enfim, aquela informação já vai estar ali nas suas mãos. Então, de fato, a ignorância é uma escolha, partindo do pressuposto que nós temos acesso a qualquer tipo de informação nos dias atuais através dos dispositivos de informática e da internet. E essa outra frase aqui, bastante famosa, do Peter Drucker, fala exatamente isso. O conhecimento e a informação são recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Os portadores desses recursos são as pessoas. Então, lembrar que, já entrando um pouco nessa reflexão que nós vamos fazer nesse primeiro encontro, que apesar da tecnologia, a informação ela está aí para a utilização e aproveitamento das pessoas, né? Esse conhecimento ele precisa ser absorvido de fato para aqueles nas quais para o fim na qual ela foi criada, né? Bem, e falando rapidamente sobre as transformações tecnológicas nas mais diversas áreas do conhecimento. Esse vai ser um tópico especial de um módulo nosso, um módulo próximo. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Então, quais são as mudanças provocadas pela informática e nas mais diferentes áreas da sociedade? Né, nós vimos aí, basta lembrar daquela imagem lá da família reunida, né? A esposa com um tablet, o marido com um celular, o filho com um smartphone, etc. Então, aquilo ali representa muito bem uma mudança de comportamento que as novas tecnologias que a informática traz proporcionou à sociedade. Isso nós estamos falando de uma mudança comportamental, né? Então, será que essa mudança ocorreu apenas no modo de ser das pessoas? Evidentemente não, né? Essas mudanças elas impactaram toda a cadeia produtiva, todas as áreas do conhecimento, cultura, artes, enfim, impactou todos os setores da sociedade humana, tá? Então, primeiro aqui falando sobre a informatização e o surgimento de novas funções, né? Muito se falava que vai vir a informática, a tecnologia, muitas pessoas vão ficar desempregadas, como de fato aconteceu nas indústrias, por exemplo, né? Nós tivemos aí a substituição de trabalhadores que exerciam trabalhos manuais por robôs automatizados, muito mais eficientes e que trabalham 24 horas por dia, né? Então existe hoje uma discussão, será que essa mudança foi positiva ou negativa? Então nós vamos ver que teve seu lado positivo e teve também seu lado negativo, evidentemente, né? Por exemplo, na cultura, né? Tecnologias audiovisuais, interatividade. Então hoje nós conseguimos aí ter acesso, por exemplo, a animações gráficas incríveis, né? Tanto para fins de ensino quanto para entretenimento, né? Vamos dar como exemplo aí o filme Jurassic Park, mais recente, onde ali foi feita uma tecnologia de computação gráfica incrível para ilustrar ali um cenário hipotético dentro de um parque com dinossauros, né? Sem falar aí da própria internet, assistir filmes online, etc., da própria direção de peças teatrais, enfim, uma série de outros aspectos aí ligados à cultura que sofreu também impacto das tecnologias. Falando aí de saúde, né? Só alguns tópicos, como por exemplo a telemedicina, hoje já é possível que um cirurgião opere um paciente de outro país, né? Ou seja, um cirurgião nos Estados Unidos e um paciente na Europa. É possível que essa cirurgia aconteça em tempo real, utilizando para isso robôs e a internet, né? Nós temos aí monitoramento de pacientes, né? Hoje, se o paciente sofre um infarto, o seu médico tem condições de saber disso instantaneamente, né? Nós temos aí bases de dados compartilhadas, ou seja, todo o conhecimento gerado na área da saúde é hoje compartilhado com diversas instituições e centros de pesquisas, contribuindo assim para a evolução cada vez mais rápida da ciência, né?
Temos também um ponto muito interessante que é a ergonomia, né? Hoje nós utilizamos basicamente computador, celular, e isso traz efeitos, traz impactos negativos para o nosso corpo, né? Para a visão, coluna, membros superiores, etc. Enfim, uma série de outras coisas que a gente vai estudar aí mais à frente com mais detalhe. Na área da economia, indubitavelmente sofreu também inúmeros impactos, né? Só de falarmos aí de acesso à informação e mercado, ou seja, as empresas hoje não sobrevivem sem acesso à informação, não tomam nenhuma decisão sem consultar sua base de conhecimento, né? Toda a dinâmica de mercado hoje funciona à base da informação, ainda mais numa economia cada vez mais conectada aí, né? Nós temos uma facilidade bem maior de fomentar a inovação, justamente por conta da troca dessas informações aí que nós temos, né? Hoje, o comércio ele está totalmente transformado, seja pela automação comercial, seja pelo comércio eletrônico, ou seja, as pessoas estão procurando consumir através da internet cada vez mais, né? Temos aí um tópico muito novo que é de moedas digitais, o famoso Bitcoin, e toda essa polêmica que o envolve, né? Bom, falando aí também de outras áreas, a agricultura, a geografia, nós temos aí os drones, né? Nós temos instrumentos aí incríveis para auxílio do homem do campo, né? Na área matemática, utilizando aí o poder computacional, impressionante também. Nas ciências como um todo, na biologia, na medicina, né? No marketing, novas formas de trabalhar com o marketing, né? Hoje em dia as pessoas olham muito mais para a tela das redes sociais, para a tela do seu celular, do que para outdoors, do que para outras mídias que antigamente fazia mais sucesso entre os consumidores. Um fato interessante é que podem observar que a maioria das pessoas hoje, quando param com o carro no semáforo, antigamente elas olhavam a paisagem, olhavam ao seu redor. Hoje não. O costume parou com o carro no semáforo, olha o celular. Então as empresas já estão de olho nisso, justamente para aproveitar esse momento que o consumidor para ali no semáforo para olhar o celular, para ele também receber uma propagandazinha, um marketing, etc. Então, essas aqui foram apenas algumas, poucas, né, das inúmeras transformações que a informática, as tecnologias causaram nos dias atuais, né, na nossa sociedade, na sociedade que a gente está inserida hoje, tá? Bem, antes de falar dessa reflexão aqui, pessoal, é importante a gente mencionar o seguinte, diante de tudo isso que nós falamos, de tudo isso que nós refletimos, né, dessa retrospectiva, desse volume de dados que é gerado hoje na internet e das transformações que a informática vem impactando na sociedade, qual é o papel hoje do profissional da computação? Qual é o papel nosso, como agentes transformadores, diante dessa onda que vem se tornando cada vez mais realidade, cada vez mais presente e que, de fato, não é possível da gente se esquivar dela, né? Então, antes de mais nada, nós temos que ter um olhar crítico, né? Um olhar crítico sobre tudo que acontece, né? Olha só, a vida das pessoas está se tornando melhor ou pior, né? A questão aí também da maneira de se relacionar com as novas tecnologias, né? O mercado exige cada vez mais que o profissional esteja aí cada vez mais capacitado para atender aos requisitos. Há um limite entre tecnologia e relacionamento humano, é preciso também discutir isso, né? Então, são pontos aí que de fato nós vamos trabalhar ao longo da nossa disciplina, tá? E para a reflexão, a gente traz hoje o seguinte, eu peço para vocês que tracem uma linha do tempo, começando aí de 1990 até 2017, e coloque ali os principais marcos tecnológicos que, na sua opinião, foram mais interessantes, mais importantes, e em que eles afetam o cotidiano das pessoas
nos dias atuais, tá? Então eu peço que vocês reflitam sobre esse ponto aí. Por que de 1990 até 2017? Nós vimos ali que foi a época onde houve uma transformação cada vez mais rápida, né? A partir daqui houve a popularização dos computadores pessoais e do acesso à internet. Então, por isso que nós falamos que, de fato, a transformação definitiva ocorreu a partir dessa data aí, tá ok? Bom, essa aqui é a chave de resposta. Depois desse tempo aí que vocês tiveram para discutir, nós vamos falar aqui uma sugestão de resposta para essa nossa reflexão, tá? Então nós falamos aqui, né? Nós podemos destacar o surgimento e a popularização dos computadores pessoais na década de 90, né? Pesavam aí cerca de 5 a 8 quilos, tá? E o poder de processamento bem aquém do que nós temos hoje. Logo em seguida veio a popularização e o acesso à internet, como nós já falamos, né? Um marco interessante que é bom ressaltar foi o surgimento dos smartphones no ano 2000, né? Por que smartphone? Era um telefone inteligente, um telefone que tinha mais de uma função, além de telefonar, além de ligar, né? Então, os primeiros smartphones, eles tinham ali alguns aplicativos instalados e vinham com alguns deles com câmera digital, né, para tirar algumas fotos, etc. E aí, a partir dessa popularização, nós tivemos aí, poderíamos dizer em 2010, a popularização definitiva da conexão desses dispositivos à internet, né? Um outro ponto que surgiu a partir daí foi a convergência das mídias para a internet, ou seja, hoje você faz áudio, hoje você faz vídeo, hoje você faz foto, tudo pela internet, né? Ou seja, tudo convergiu-se para a internet. Antigamente você tinha que ter uma câmera fotográfica, uma filmadora, um videocassete, um DVD player, um televisor, enfim, você precisava ter todos esses aparelhos. Hoje você tem apenas a internet e um computador, que faz o papel disso tudo aí, tá? A partir daí nós tivemos também a difusão das redes sociais digitais e a produção de conteúdos digitais, tá? Tudo isso aí, gente, afetou a maneira de como as pessoas trabalham, tá? Sobretudo no início, onde nós tivemos aí uma popularização maior dos computadores pessoais. Depois disso aí começou também a afetar a maneira de como as pessoas se comunicam. Então, lá no início dos anos 2000, as pessoas utilizavam muito a tecnologia no trabalho, apenas no trabalho. Hoje, além de utilizar também no trabalho, utilizam também em casa e nas suas relações pessoais. Ou seja, o que antes tinha um mero papel de processamento de informações, ou seja, o computador antigamente servia basicamente para processar, armazenar e distribuir informação para fins profissionais, agora ele interfere no dia a dia das pessoas, tá? Então, ou seja, na maneira como você assiste a um filme, ou talvez você chama um táxi, né, através do aplicativo Uber, por exemplo, ou até mesmo marcar um encontro amoroso, não é? Então a tecnologia hoje ela não está apenas presente no cotidiano profissional das pessoas, ela faz parte integralmente do dia a dia da sociedade, tá? Desde quando o indivíduo acorda até quando vai dormir. Muito bem, pessoal. Então essa foi o nosso primeiro módulo da nossa disciplina Informática e Sociedade, onde nós vimos aí, né, fizemos toda uma retrospectiva das tecnologias da informação, desde seus primórdios até os dias de hoje, e fizemos uma rápida reflexão sobre os impactos que essas tecnologias têm causado nos dias de hoje na sociedade, tá? Espero muito que tenham gostado. Não deixe de fazer as atividades lá, que nós colocamos nos fóruns, os materiais complementares, os vídeos. O seu sucesso nessa nossa disciplina depende muito do seu esforço, da sua persistência e do seu comprometimento, tá? Então nós vamos dar continuidade aí nos nossos próximos módulos. Desejo a vocês bons estudos e quaisquer dúvidas, quaisquer críticas, sugestões ou dificuldades, eu vou estar à disposição de vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço a todos e até a próxima.